fez com que eles conseguissem aumentar sua base de usuários de fato de forma exponencial. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje eu falarei com você sobre um tema muito importante, que é a questão de ter caminhos diferentes de crescimento para minha empresa. Então, seja você um empreendedor, dono da empresa, seja você uma pessoa que trabalha no marketing ou uma pessoa que trabalha na empresa e quer ajudar a sua empresa a crescer de alguma forma, fique nesse vídeo, que é um tema muito importante para o crescimento de qualquer empresa. A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é o seguinte: independente de quais caminhos de crescimento você já utiliza hoje, e até dando um passo atrás, caminhos de crescimento são modos como a gente traz clientes para a nossa empresa. Porque independe se é B2C ou B2B, eu estou atrás de uma pessoa, eu não vendo para uma máquina, eu vou atrás de uma pessoa. Então eu tenho que encontrar caminhos onde eu consiga adquirir aquelas pessoas. Então, caminho de crescimento, eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Pode ser a rádio, pode ser a TV, pode ser um outdoor, mas o mais comum hoje, principalmente, pode ser as redes sociais, pode ser aqui no YouTube, pode ser vários locais onde eu consiga chamar a atenção daquela pessoa e trazer ela para dentro para eu conseguir fazer o processo de conversão. E dentro dessa realidade, eu gosto de falar que existem algumas bases, tá? Antes de a gente começar a explorar novos caminhos de crescimento e eu te ajudar a pensar em como você tem que pensar para sempre estar buscando esses locais, eu quero trazer algumas coisas que eu vejo como base. E por que eu posso falar que eu vejo alguns caminhos como base? Eu atuo já há mais de 15 anos ajudando empresas a crescer ao redor do Brasil, até mesmo nos Estados Unidos. Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: dentro de todo esse período de tempo que eu venho trabalhando, eu vejo que existem três coisas que a gente tem que dominar e precisa ter muito claro, muito forte e muito bem estruturado na nossa empresa. A primeira dela é, nós temos que hoje em dia dominar o tráfego pago. Tá? O tráfego pago, ele de fato é uma capacidade que nós temos de escalar a nossa empresa de uma forma muito mais rápida e eficaz. Mas claro, não é simplesmente fazer um tráfego pago de qualquer jeito, como a gente vê, infelizmente, acontecendo por aí, que as pessoas simplesmente vão lá na plataforma, colocam o dinheiro e não conseguem fazer o processo de melhoria contínua correta através de análise de dados para conseguir, de fato, escalar suas empresas. Mas a mídia paga, o tráfego pago, a gestão de tráfego, sim, ela é muito importante. Mas ela precisa ser feita de uma forma muito consciente e muito bem feita, porque senão é literalmente como se você colocasse dinheiro no lixo ou jogasse o dinheiro numa fogueira, tá? Outra base importante, depois eu posso entrar um pouquinho mais em cada uma delas, mas vamos ir para a segunda base, que é a questão do tráfego orgânico. Então a primeira base, tráfego pago, deixando um link do vídeo para vocês aqui, que fala mais sobre essa questão de tráfego pago, e entrando agora na segunda base, que é tráfego orgânico. E o tráfego orgânico, eu posso falar que ele é muito abrangente, tá? O tráfego orgânico é tudo aquilo que a gente não paga para as pessoas virem até nós. Então, o tráfego pago que a gente falou até agora é quando a gente tem que gastar dinheiro para que a gente conseguir conversar com aquela pessoa que a gente quer vender. Tráfego orgânico é tudo que a gente não gasta dinheiro para a pessoa chegar até nós, ou seja, ou melhor dizendo, não gasta dinheiro para a pessoa clicar e chegar até nós, porque o tráfego orgânico ele requer muito trabalho e no final do dia ele também requer dinheiro. Tráfego orgânico pode ser redes sociais, quando vocês fazem a parte orgânica, pode ser a questão do SEO, que é o ponto que eu gostaria de focar aqui hoje como base dentro do tráfego orgânico. Então, o SEO, ele significa Search Engine Optimization, ou basicamente otimização para mecanismos de busca, e eu gostaria que vocês focassem nele nessa base, tá? Sim, as redes sociais é um tema muito importante, ele também é uma base, obviamente, mas o SEO, ele ainda é muito significante hoje em dia, porque o SEO significa o seguinte: toda vez que você vai lá e pesquisa, por exemplo, uma determinada palavra-chave, por exemplo, o celular que você está querendo comprar, o monitor que você está querendo comprar, o serviço que você está querendo contratar, e você vê lá no resultado do Google, não na parte paga, porque isso, as primeiras posições muitas vezes são as pagas, mas logo abaixo, na parte orgânica, onde não está escrito anúncio, é a SERP. Ou seja, é ali que nós conseguimos nos posicionar organicamente sem precisar comprar aquela palavra-chave. Então, o SEO, hoje em dia, ele continua sendo uma necessidade muito forte e um caminho de crescimento muito interessante para as empresas.
Só que isso também necessita de um trabalho técnico e eu vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês entenderem um pouco mais sobre isso num vídeo que eu falo mais sobre. Então, tenho essa visão em relação ao tráfego orgânico e principalmente nesse caso sobre o SEO. E agora entrando na última base, antes da gente entrar e começar a conversar sobre outros caminhos de crescimento, é a parte de inbound e automação. Então, toda vez que vocês utilizam o tráfego pago ou o tráfego orgânico para adquirir e trazer uma pessoa para dentro da sua empresa, vocês têm que pegar os contatos daquela pessoa. Por mais que ela não compre, ela é uma potencial compradora. Ou se ela já comprou, então vocês têm a necessidade de tentar vender mais para ela e fazer com que o LTV de vocês aumente e o CAC de vocês cada vez diminua mais através de automações. Então, o que é LTV? LTV é Lifetime Value, ou seja, quanto de dinheiro uma pessoa deixa na sua empresa em relação à sua vida, e CAC, para quem não sabe, é custo de aquisição de clientes, tá? Então, o inbound de automação basicamente é o seguinte: a pessoa chegou por tráfego orgânico, tráfego pago, chegou até a empresa de vocês, seja B2C ou seja B2B, ela comprou e deixou seus contatos. Então, ela vai para um local, uma ferramenta de inbound e CRM também, onde nós temos as informações dela, que ela comprou um celular, que ela tem 35 anos e assim por diante. Através dessas informações, a gente permite que a gente faça o seguinte: automações de e-mail ou de WhatsApp, que a gente consiga vender mais produtos para aquela pessoa através do comportamento que ela tem na nossa empresa. A gente chama isso de First Party Data, ou seja, os dados de primeira, os dados que nós capturamos. E com esses dados a gente consegue fazer uma variedade de coisas. E vou dar um outro exemplo: a pessoa entrou na loja de vocês ou deixou o contato com vocês, mas ela não comprou. Mas ela estava interessada, por exemplo, num celular também. Por mais que ela não comprou naquele momento, ela é um potencial cliente. E vocês podem, através das automações, conseguirem fazer com que aquela pessoa crie um relacionamento com vocês, aumentando a possibilidade de fazer com que ela compre de fato através de automações. Isso é inbound. Então, só finalizando a questão das bases, e eu recomendo que vocês tenham essas bases muito bem construídas e sólidas para que vocês tenham uma qualidade e sustentabilidade em relação ao crescimento de vocês, é tráfego pago para conseguir novos clientes, tráfego orgânico para conseguir novos clientes também. E reforçando, na questão do tráfego pago, tenham isso na empresa de vocês, mas tenham isso com pessoas e empresas que entendam profundamente sobre análise de dados. Caso contrário, aquelas pessoas só vão jogar o dinheiro de vocês no lixo. Porque o diferencial hoje é conseguir entender como fazer as otimizações nas campanhas, utilizando tanto os dados da plataforma quanto os dados de primeira, que a gente chama First Party Data. Então, você cruzando essas informações, é através disso que você vai conseguir ter escala. E também, na parte de tráfego pago, existe necessidade da configuração correta dos pixels. Então, o pixel do Facebook, caso não vá a informação correta para ele, ele não vai conseguir escalar. Então, o tráfego pago é importante, eu falo que é uma base e é por isso que tem que colocar força e trabalhar com pessoas que de fato entendam disso. A segunda base, que a gente falou, tráfego orgânico, ela é muito importante, engloba redes sociais, engloba a parte de SEO, que eu falei mais aqui hoje, que eu vejo sim como uma base, porque ela trata com a intencionalidade do cliente de vocês buscando pelo produto ou serviço e vocês conseguindo aparecer lá de forma orgânica, ou seja, vocês não estão pagando para cada clique que a pessoa chega até vocês. Então, um SEO muito bem feito, ele é uma base muito importante para a empresa de vocês. E a terceira base, que eu recomendo muito que vocês tenham com muita clareza e com muito sólida também, é a parte de inbound e automações. Ou seja, vocês utilizem a base de clientes e possíveis clientes muito bem. Então, dos clientes atuais para conseguir vender mais para eles, para conseguir indicações daqueles clientes, para a base de clientes que ainda não compraram, base de possíveis clientes, para que vocês consigam criar um relacionamento também sem gastar mais dinheiro e consigam no futuro vender para essa pessoa. Isso é o inbound. Então, dando alguns exemplos aqui em relação a outros caminhos de crescimento, de fato pensar completamente fora da caixa e buscar onde nosso cliente pode estar.
Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês agora em relação a growth. Agora a gente está falando de growth de fato, tá? Claro que tráfego pago, tráfego orgânico, inbound também é growth, porque a gente coloca testes AB, teste multivariável, a gente captura dados e a gente faz o growth nesses locais. Mas o growth ele também está muito envolvido em buscar novos caminhos de crescimento. E eu vou trazer algumas histórias clássicas aqui para vocês em relação a como a gente pode pensar fora da caixa e de fato buscar novas estradas de crescimento que a gente não tem mapeada fora das nossas bases. Então vou começar com o primeiro aqui. Vocês conhecem o Hotmail, né? Um serviço da Microsoft que há anos atrás ele foi lançado e foi muito utilizado. Mas no começo eles sofreram muito com a questão de conseguir levar o Hotmail para todas as pessoas que eles queriam. Eles queriam que as pessoas abrissem de fato contas na sua plataforma de e-mail ao redor do mundo. E como é que eles iam fazer isso? Tráfego pago para o mundo inteiro ia se tornar muito caro. Tráfego orgânico, as pessoas não são todas as pessoas que precisam de e-mail que estão buscando um e-mail, eles não estavam conseguindo se posicionar tão bem na parte de SEO. Então eles buscaram um novo caminho, que toda vez que um e-mail fosse enviado através do Hotmail para qualquer pessoa, eles colocaram lá no finalzinho do e-mail PS, get your free email at Hotmail. Basicamente, pegue seu e-mail de graça aqui na Hotmail. E simplesmente fazendo essa adição no final de cada e-mail, fez com que eles conseguissem aumentar sua base de usuários de fato de forma exponencial. Porque toda vez que a pessoa se cadastrava, ela ia lá, começava a utilizar e enviava esse e-mail, criando um efeito em cadeia. E isso é um exemplo que eu gosto bastante. O outro exemplo é da plataforma que vocês estão assistindo agora, que é o YouTube. YouTube, no seu começo, também pensando em novos meios de chegar a seus usuários, eles não sabiam como conseguir fazer isso. Então eles liberaram o que eles chamam de embed, que é a possibilidade de vocês pegarem meu vídeo aqui, irem no botão compartilhar e tem uma opção de embed, que é pegar um códigozinho, que é um iframe basicamente, e copiar e colocar em qualquer site. Então eles permitiram que qualquer pessoa pegasse os vídeos do YouTube e colocasse nos seus sites. Isso também foi um hack muito interessante de como distribuir a plataforma como um todo. Então eles utilizaram e distribuíram isso. Um outro exemplo muito legal é a Uproar, uma empresa que fazia e faz jogos de computador, jogos de navegador, e eles não tinham como competir com a Microsoft, por exemplo, em relação a budget, ou seja, orçamento de tráfego pago. E eles fizeram a mesma estratégia do YouTube. Eles permitiram que as pessoas pegassem os seus jogos e colocassem em seus sites, assim criando um modelo de distribuição muito interessante. E é isso que é importante, pessoal. Sempre estejam abertos a pensarem onde o seu cliente está, como é que é entender e estudar a jornada de compra do consumidor de vocês, e pensar em modos de conseguir colocar a minha marca, meu posicionamento, um CTA, que é um Call to Action, uma chamada para ação, em diferentes locais. Como é que eu faço para distribuir e chegar no meu cliente de diferentes formas? E ir testando, testando e testando. E sempre buscando os dados em relação a esses testes para poder fazer o processo de melhoria contínua. Então, vocês vão fazer 10, 15, 20 testes em relação a isso, e talvez 2, 3 vão funcionar muito bem. Só que isso é uma coisa que nunca acaba. Essa questão de buscar novos caminhos de crescimento através de meios não convencionais, ela é muito importante. Então, faça isso e não faça isso sozinho muitas vezes, porque a importância é em você envolver o máximo de pessoas possíveis, angariar ideias e depois disso selecionar as mais importantes e começar a aplicar elas para fazer e buscar esses dados e entender quais são os caminhos de crescimento que você possa ter. Então, basicamente finalizando por aqui, teste, garanta que você tenha sua base muito bem construída, tenha sua base sólida, continue testando e aprimorando a base de tráfego pago, tráfego orgânico, inbound, isso nunca vai parar. Você sempre tem que ter fazendo teste AB, teste multivariável, sempre buscando a melhoria contínua nesses locais. E ao mesmo tempo, buscando novas estradas de crescimento que para cada empresa, para cada setor, ele vai ser diferente. Pode ser adicionar uma camada de outbound,
de uma forma diferente. Em vez do outbound ser via telefone, via e-mail, eu vou ir através de um presente para aquela pessoa, eu vou mandar um presente. Dando só um exemplo aqui. Só que se isso deu certo ou não, eu só vou conseguir saber e afirmar depois de testar, pegar os dados e ter uma base de dados suficiente para que eu possa falar que sim, isso daí deu certo ou não deu certo. Então tem que ter um número mínimo de tentativas e tem que ter uma quantidade mínima de tempo de testes também. Pessoal, por hoje é isso. Deixe o seu curtir aqui, comenta no vídeo se você gostou, se ficou alguma dúvida e não se esqueça, inscreva-se no canal que é conteúdo novo toda semana, beleza? Valeu, até mais, tchau!